Lições Bíblicas. Dons de revelação. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição 3, vamos estudar sobre os dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Nesta semana vamos estudar esta categoria de 3 dons espirituais. A primeira categoria dos dons espirituais de revelação. Esses dons estão colocados ali desta maneira a fim de se tornar mais didático para a gente ter uma compreensão melhor de como que é os dons, como são, para que serve, para a nossa compreensão ser melhor. Então, didaticamente, eles estão colocados desta maneira, divididos em categoria. E vamos estudar hoje esta primeira categoria, então, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento ou da ciência e o discernimento de espírito. Então vamos ver o que são, para que serve esses dons. O teólogo pentecostal Stanley Horton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão. Palavra de sabedoria. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, versículo 8a, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Em outras palavras, surgiu um problema na igreja de difícil solução ou até mesmo de impossível solução. Os recursos humanos não têm como resolver a situação. Então Deus usa alguém com a palavra de sabedoria para trazer solução ao problema da igreja, ao problema da congregação. Então, palavra de sabedoria para a solução de problemas, porque a palavra de sabedoria, ela dá acesso à sabedoria de Deus. É como se Deus, então, ele colocasse em nós um pouquinho, uma fagulhazinha da sua sabedoria em nós. Então, com essa fagulha da sabedoria de Deus, então, sem ser a sabedoria humana, não é a sabedoria que se adquire na faculdade, não é a sabedoria que se adquire lendo livros, não é a sabedoria que se adquire num curso teológico. Então, é a sabedoria de Deus que ele implanta em nós, vamos dizer assim, que ele nos empresta, para a solução de um grave problema que, de outra maneira, quando se esgota
quando se torna insuficiente a sabedoria humana, então o dom da palavra de sabedoria então vem para resolver esses problemas. Nós vamos ver mais adiante também homens de Deus que no Velho e no Novo Testamento se utilizaram dos dons tanto da palavra de sabedoria quanto do dom da palavra do conhecimento, como também do dom de discernimento de espíritos para a solução de graves problemas. Vamos ver também alguns vislumbres no Velho Testamento. Quem registrou a respeito do dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, discernimento de espíritos, enfim, os demais dons, foi o apóstolo Paulo. No Velho Testamento, Paulo nem nascido era, então não havia o registro ainda dos dons espirituais. Então nós vimos vislumbres, ou podemos dizer alguma sombra dos dons espirituais. Nós podemos ver, por exemplo, em José interpretando os sonhos de Faraó. E não só interpretando os sonhos de Faraó, ele ali se utilizando do dom da palavra de sabedoria para revelar o significado do sonho de Faraó. E não só revelando o sonho de Faraó, mas também a habilidade de trazer orientação sábia para que o Egito não morresse de fome, para que aquele período de fome que estava por vir, o povo não perecesse, e a própria família, inclusive, de José não perecesse, e nenhum daquele povo perecesse de fome diante de uma orientação sábia para guardar os alimentos. Enfim, a palavra de sabedoria sendo usada, Deus dando aquela solução de um grande problema ali, de uma nação, através de um homem, José, que se colocava na presença de Deus. Nós vimos também no caso de Salomão, quando foi para julgar aquelas duas mulheres ali, as duas se dizendo mães de uma criança, e agora como saber qual é a verdadeira? Como saber? Então a palavra de sabedoria através de Salomão para descobrir quem era, através de uma estratégia que Salomão usou, como nós conhecemos bem a história, a sua estratégia para saber quem era a verdadeira mãe. No caso de Daniel, não foi apenas o dom da palavra de sabedoria que ele teve que interpretar o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele esqueceu o sonho, ou Deus fez com que ele esquecesse o sonho, para que Daniel tivesse um trabalho duplo. Teve que usar o dom da palavra de sabedoria para interpretar os sonhos, mas antes disso, ele teve que se utilizar do dom da palavra da ciência, o dom da palavra do conhecimento, para dizer ao rei qual foi o sonho que ele teve. Agora você imagina um governante chamar você lá na casa dele e diz, chama o obreiro tal aí, ou chama um crente tal para orar aqui, que eu tive um sonho, mas eu esqueci do sonho. Eu quero que ele me diga qual é o sonho que eu tive e me dê também a interpretação do sonho. Então Daniel se utilizou da palavra do conhecimento para dizer qual sonho que Nabucodonosor teve, e também se utilizou da palavra de sabedoria para dar a correta interpretação. E ali os magos, ali os astrólogos não conseguiram desvendar aquilo ali, e ainda diziam, não, isso aqui é obra de Deus, e ele não habita em nosso meio, né? Eles não sabiam se expressar a respeito do Deus verdadeiro. Então nós sabemos que ali era coisa de Deus mesmo. E temos mais exemplos no Velho Testamento do dom da palavra de sabedoria. O caso de Samuel, que revelou a Saul sobre as jumentas que o pai de Saul tinha perdido.
Então, 1 Samuel, capítulo 9, versículos de 15 a 20. Temos também o profeta Aías, que revelou a mulher de Jeroboão, que veio disfarçada, para não ser identificada. 1 Reis, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Depois disso, o profeta Eliseu, sobre o caso de Geazi, quando ele disse que o espírito dele estava com Geazi, quando ele foi lá pedir ouro, pedir vestimentas, enfim. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Então o profeta Eliseu, através do dom da palavra de sabedoria, revelou a Geazi que ele tinha feito muito mal em ter pedido aquelas coisas ali e que a lepra de Naamã iria pegar nele. Vocês conhecem bem a história. Depois nós vimos também no Novo Testamento Jesus falando e revelando segredos da mulher samaritana. Pedro discerniu a mentira de Ananias e Safira, Atos capítulo 5 e versículo 3. Palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento, nós vimos que entre ela e o dom de profecia há uma interligação, há um relacionamento entre esses dois dons. Como nós podemos ver isso? Por exemplo, porque nós sabemos que Deus é conhecedor do passado, do presente e do futuro. Então, se Deus nos traz uma profecia, por exemplo, relacionada ao futuro, claro que através da sua presciência, conhecedora de todos os tempos, então alguma coisa para o futuro, uma profecia, então está interligada com a palavra do conhecimento, que é um fato que não se conhece por meios naturais. Por meios naturais não se teria este conhecimento de alguma coisa tanto futura quanto presente, passado, né? Então a pessoa se utiliza do dom de profecia juntamente com a palavra do conhecimento. Então esses dois dons, muito seguidamente, eles operam de maneira conjunta. Assim como nós estudamos na lição passada, que o dom de variedade de línguas também opera em conjunto com a profecia, que ele também serve como profecia quando tem a interpretação. Então esta questão dos dons aqui é muito lindo, muito maravilhoso, e estão à nossa disposição para buscarmos esses dons. Quando o apóstolo Paulo diz, buscai com zelo, buscai, então ele está dizendo, tenha uma diligência ao buscar esses dons, busque com dedicação, tenha um interesse profundo em buscar os dons espirituais. O profeta Eliseu sabia dos planos de guerra do rei da Síria, mesmo à distância. O rei da Síria planejava alguma coisa e o profeta Eliseu ia lá e divulgava tudo. Mas era pelo dom do conhecimento que Deus colocou em Eliseu. E esse dom não é um conhecimento que aprendemos em livros, como já disse há pouco tempo, numa aula de teologia. Não estou falando contra a teologia, gosto de teologia, precisamos estudar a palavra de Deus, né? A teologia é a palavra de Deus. A própria palavra teologia já significa o estudo de Deus. Então, só que o dom tanto da palavra de sabedoria quanto o dom da palavra de ciência ou do conhecimento não são adquiridos através da teologia, através da oração, através de leitura de livros. Enfim, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Discernimento de espíritos. Vivemos em um tempo difícil, em um tempo trabalhoso. Precisamos do dom de discernir os espíritos. Aliás, precisamos de todos os dons disponíveis à igreja. Nós vimos que os dons, esses 9 dons,
Não são apenas esses dons. Nós vimos que o apóstolo Paulo não catalogou em nenhum momento dizendo estes são os dons, né? São 9 dons. Então nós vimos que não são apenas esses. Nós temos mais dons, temos os ministeriais, os dons de Cristo também. Então há uma riqueza tão grande para nós trabalharmos na obra de Deus, para nós buscarmos esses dons e também a nossa própria vida ser uma vida mais frutífera, que através dos dons nós recebemos para termos uma vida mais frutífera, uma vida de frutificação, uma vida abundante, tanto para nós quanto para a igreja, que os dons é para edificar a igreja, e nós também somos edificados através dos dons espirituais. Nós também recebemos a bênção e também distribuímos a bênção para outras pessoas. E hoje estamos falando especificamente da categoria do dom da palavra de sabedoria, do dom da palavra do conhecimento ou da ciência e do dom de discernimento de espírito. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. A palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Horton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então é necessário nós termos esses dons, especificamente agora falando do discernimento dos espíritos. Veja a utilidade desse dom, por exemplo, porque às vezes o inimigo não vem para cima da gente com acusações, como é do seu costume. Às vezes ele não vem para cima da gente com acusações, com coisas falsas. Às vezes ele usa verdades para nos atacar. Veja no caso de Paulo. No caso de Paulo, quando veio aquela jovem adivinhadora gritando que eles eram homens de Deus e, enfim, com elogios, Paulo discerniu que era um espírito imundo que estava naquela jovem e o expulsou. Então, o dom de discernimento de espírito é muito útil para a nossa vida, para o nosso ministério, para discernir não só quando vem acusações, tanto para nós quanto para os outros. Às vezes pode vir até em forma de um elogio. Quem é que não gosta de um elogio? Quem é que não gosta de um tapinha nas costas? Então nós vimos que o dom de discernimento de espíritos, ele passa por 2 provas. A manifestação espiritual para provar sua legitimidade, a prova doutrinária e a prova prática. Ninguém vai usar um dom, por exemplo, falando mal de Deus, contradizendo alguma coisa da palavra de Deus, alguma doutrina bíblica, contradizendo. Então tem que passar pela prova doutrinária e prática. Nós podemos ver também o dom de discernimento de espírito, para a gente até entender melhor o que é o dom de discernimento de espírito. Por exemplo, a gente vendo o que não é o dom de discernimento de espírito. Não é para a gente descobrir as faltas alheias. Não é para a gente ler pensamentos dos outros. Não é, por exemplo, não se relaciona com a psicologia. E o significado, então, vem a ser julgar perfeitamente. Então, o julgamento perfeito que o próprio Espírito Santo nos dá através do dom do discernimento de espírito. Você tem esse dom? Gostaria de ter esse dom? Ou quem sabe gostaria de ter o dom da palavra da ciência? Ou o dom da palavra
do conhecimento, busque, continue orando a Deus, continue buscando, busca com zelo, busca com dedicação, busca com afinco os dons espirituais. Não é nenhum desses três que estamos estudando nessa lição que você gostaria? Claro que o Espírito Santo nos dá de acordo com a necessidade da igreja, ele distribui os dons como lhe apraz, como é necessário. Mas se você tem predileção por algum dom, algum outro que não falamos aqui ainda, você pode buscar, você pode se colocar na presença de Deus e dizer, como eu já disse em vários vídeos aqui, né? Eu tenho predileção pelo dom da palavra da ciência, o dom da palavra de sabedoria. Para ministrar a palavra de Deus, para poder ensinar melhor a palavra de Deus, claro, eu prefiro esses dois dons, mas quem manda é o Espírito Santo. Ele é o que distribui como lhe apraz, de acordo com a necessidade, os dons espirituais. Mas se você tem predileção por algum, busque com afinco, com dedicação, busque com zelo, e o Senhor Jesus certamente lhe dará o dom que você busca ou aquele que há necessidade na igreja de você ser usado. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. Podemos ver que eles podem vir de Deus, podem vir do diabo ou podem vir do próprio homem. Então, por isso, há tanta necessidade de discernir os espíritos. Alguém sendo usado grandemente ali, não é porque está sendo usado ali que a gente não vai discernir os espíritos, né? Vamos discernir os espíritos para ver se é do homem, se é da carne, se é do diabo ou se é de Deus. Então temos a possibilidade desse discernimento. Deus nos deixou esta oportunidade de discernir de onde vem, de onde é a origem do espírito. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo da palavra de Deus, pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem. Ele ensinou-nos que devemos, então, discernir os espíritos para ver o seu caráter. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. Por isso, precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. 1 João capítulo 4 e versículo 3. Vamos continuar buscando a Deus, buscando os dons espirituais, não só esses 3 que estudamos nessa lição, mas todos os dons que o Espírito Santo quiser nos dar para que a igreja seja edificada. A igreja precisa ser edificada, a igreja precisa ser renovada, e isto através dos dons. Hoje não vimos quase nos cultos a operação dos dons espirituais. E muitas das vezes a culpa é nossa, porque não buscamos. Achamos quase que como lá os cessacionistas, que com a morte do último apóstolo acabou-se os dons espirituais, não se tem notícia dos dons espirituais. Então vamos continuar buscando esses dons que eles são para hoje, são para o século 21, para o século 22, 23. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, os dons espirituais são para os nossos dias. Depois que partirmos daqui, através do arrebatamento da igreja, claro que daí os dons cessarão. Para que o dom de profecia se já estaremos com o Senhor? Para que o dom de discernir espíritos imundos,
se lá no céu não vai ter espírito imundo. Não vamos precisar lá no céu do dom de discernir espíritos. E lá no céu não vamos precisar dos dons de curar. Vai ter alguém doente lá no céu? Não vamos precisar de dons de curar. Então, enquanto estamos aqui, vamos buscar com diligência, vamos buscar com perseverança os dons espirituais para que possamos receber e fazer melhor a obra de Deus e edificar a igreja, sermos instrumentos de Deus, instrumentos que Ele quer usar na sua obra. O assunto é extenso, não queremos de maneira nenhuma aqui ter a pretensão de esgotá-los, né? Mas o relógio da redescoberta da palavra já está nos mandando parar, porque já fizemos um resumo da lição 3, dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos novamente para estudar a 4ª lição, dons de poder.